Excelente tarde a todos. Nós vamos aqui iniciando aqui esse encontro de hoje. E a ideia aqui é trazer para você, pai, para você, atleta, uma base de como funciona o nosso trabalho aqui nesse sentido, de como é desenvolvido a nossa mentoria, tanto em grupo. Então, seja bem-vindo aí. Meu nome é Douglas Queira. Eu sou coach, treinador comportamental. Então, há alguns anos aí eu venho desenvolvendo esse trabalho, venho trabalhando com atletas nesse sentido, com atletas, treinadores e pais de atletas. Eu sou atleta também, sou pai de atleta, então meu menino tem 11 anos, eu pratico jiu-jitsu. E nesse intuito, algo que sempre veio batendo muito forte foi a questão aí de poder contribuir, de trazer esse conhecimento também para outros pais, nesse sentido, para outros atletas. Por muito trabalhar com atletas nesse sentido também, o que veio acontecendo foi de entender que não era apenas os atletas nesse sentido, mas toda a história que eles carregam nesse aspecto, tudo que eles buscam juntamente conosco, com os pais nesse sentido também. Então, eu como pai, eu pude sentir na pele, por exemplo, a maneira como o meu filho lidava, a forma como ele processava algumas coisas, eu não sabia como me comunicar com ele, principalmente lá no começo, eu achava que tinha que ser do meu jeito, eu achava que eu estava ajudando meu filho, e na verdade, às vezes eu estava mais atrapalhando do que estava ajudando. O professor falava uma coisa, eu falava outra, e ele não sabia quem ele deveria respeitar nesse sentido, quem ele tinha que ouvir. Então, imagina para uma criança ali olhando e falando: poxa, mas eu ouço meu pai, eu respeito meu pai, eu honro meu pai, mas, poxa, meu treinador está falando que eu tenho que fazer. Quem eu escuto nesse sentido? Então, foi aí que, bem nessa época, eu vim trabalhando mais essa questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e eu comecei a aplicar comigo e vi que tinha muito resultado dentro do jiu-jitsu, então eu tinha essas questões, falta de foco, medo, treinava muito bem, competia muito mal. Eu tive vontade já de ser jogador de futebol também, e uma frase que me marcou bastante, que me vem na questão da questão do pai com o atleta, é de ter escutado do meu pai, tipo, ó, desiste, vai fazer outra coisa, porque o futebol é muito difícil, você joga bem, mas isso talvez não seja para você. Então são coisas que a gente vem trazendo, vem carregando e que eu fui entendendo que podiam ser melhores trabalhadas. E essas técnicas, essas ferramentas, eu percebi que elas traziam grandes resultados. E foi isso que eu tenho buscado trazer para os pais, para os atletas nesse sentido. Eu falo que os pais eles são o primeiro coach na vida da criança, na vida do adolescente ali nesse sentido. Então, até os 13 anos de idade, por exemplo, muitas das coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai desenvolvendo próximo dos nossos filhos, vai impactando diretamente na vida deles. Então, o sistema deles de crença, da identidade deles, vai sendo muito moldado pelo padrão dos pais, pelo que elas escutam, pelo que elas veem, pelo que elas sentem. Então, isso é muito importante também. Por isso que nós temos essa preocupação de sermos modelos para os nossos filhos nesse sentido também. Não estou querendo dizer que a gente precisa ser perfeito, mas existem coisas que a gente consegue contribuir ainda mais na vida da criança e do adolescente. Por isso que o Pais Campeões também ele vem no sentido de da gente ser mais do que torcedores. Então, as técnicas, as ferramentas que eu ensino aqui, tanto para o atleta, mas para nós pais também, pode funcionar muito bem no momento que você precisa ajudar o seu filho, que você não sabe o que dizer para ele, e é isso que a gente vai entender aqui. Nessa aula de hoje, eu vou trazer para você 10 erros que muitas vezes nós, como pais, cometemos e que às vezes a gente não sabe se comete ou não. Então você anota isso daí também, porque a gente já vai entendendo o que fazer com eles ao mesmo tempo. E por consequência também, a gente vai precisar entender, por exemplo, depois, o que que eu posso fazer? Então, eu vou trazer já uma ferramenta aqui que você vai poder fazer com você mesmo e depois usar com o seu filho nesse sentido.
Ah, mas eu estou assistindo, eu sou atleta aqui já com você, Douglas, então você já pode fazer com você mesmo, mas a gente vai vendo que como que ela funciona. A gente aplicando em nós também e já replicando nos nossos filhos, nos nossos atletas nesse sentido. Então, essa é a ideia aqui também, trazer essa base para nós aqui hoje. E o que eu trago aqui para você não é nada só tirado da minha cabeça, mas são bases de estudo nesse sentido também. Beleza? Então, o que que eu quero te trazer aqui hoje? Dentro dessas 10 premissas, né, que muitas vezes a gente acaba não se dando conta ou não se eu estou ajudando ou atrapalhando meu filho, mas o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é a crítica excessiva aos filhos. Quando eu digo a crítica excessiva aos filhos, muitas vezes naquela questão de querer ajudar, naquela questão de, poxa, eu acho que eu estou fazendo melhor pelo meu filho, e muitas vezes é por amor. Constantemente é comum, às vezes, o pai criticar o filho por algumas coisas que ele fez, por algum erro, por alguma falha nesse sentido. Pode ser durante um treino, durante um campeonato. E isso vai minando a confiança do atleta e a autoestima dele, por exemplo. Quando eu falo dessa cobrança excessiva, já é um código que é importante a gente entender. Por exemplo, poxa, acabou um jogo. Será que é a hora de eu criticar o atleta ali naquele momento? De eu falar para ele, pô, mas você podia ter feito isso, você podia ter feito aquilo e tal, que não sei o quê. Será mesmo que era necessário? Será que é necessário fazer isso? E nesse ponto, por exemplo, ao invés de eu criticar a criança ou o adolescente, o que que nós pais podemos fazer quando a gente quer falar alguma coisa com eles? Então, essa crítica, por exemplo, evitar, após o jogo, você querer conversar sobre o que aconteceu no jogo, numa competição, independente do campeonato que seja. Por quê? Muitas vezes a criança ela já está abalada, ela não está com a cabeça para aquilo. E naquela hora, o que ela quer, às vezes é um abraço, a empatia. E o que que a gente pode fazer nesse sentido? E às vezes acontece, por exemplo, igual meu filho, às vezes acaba o jogo, ele quer falar sobre o jogo. Pai, olha o que que eu fiz, que não sei o que e tal. E legal. Então, antes mesmo de eu destacar com ele aquilo que ele podia ter feito, que ele não fez, por exemplo, no jogo, eu posso destacar com ele aquilo que ele fez de bom no jogo, trazer os pontos positivos. A primeira coisa que eu faço é trazer os pontos positivos. Pô, você fez isso bom, cara, que bacana. Poxa, parabéns, foi show de bola, foi muito bom, que não sei o que e tal. E isso vai ajudando a confiança da criança, a autoestima dela nesse sentido. E se você precisar pontuar alguma coisa com ela, ao invés de você já falar, aquilo você podia ter melhorado, aquela jogada não foi legal, que não sei o quê. Um dos pontos que eu muito falo é assim, usar as perguntas. E é como se fossem portas, é como se fossem chaves. Você vai abrindo uma porta ali. Se você usar a chave certa, ele vai destravar. Então, se eu já chego primeiro, já dando pancada, já falando do que podia ter sido bom, ou quiçá outras coisas, talvez ele vai estar travado, vai estar emburrado. Agora, se eu destaco o que é bom e faço uma pergunta para ele, filho, eu posso te fazer uma sugestão? Posso te pontuar alguns pontos que aconteceram no jogo? Dificilmente ele vai te dizer um não. E se ele te falar, não, pai, agora eu não quero, tá tudo bem. Então você não pontua. Mas se ele falar, pode, é como se ele tivesse aberto a porta e te desse a permissão para você entrar. E aí ele vai estar mais aberto, ele vai estar destravado. Experimenta fazer isso, por exemplo, em um momento que isso acontecer. Ó, posso te dar uma sugestão? E ele vai falar, pode. E ao invés de você destacar o adolescente, a pessoa em si, você destaca o comportamento. Ó, naquela jogada X, você especifica, por exemplo, a situação. Ó, naquela jogada X, aquele carrinho que você deu, aquela posição que você colocou, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tal, sempre destacando aquilo que pode estar no controle do adolescente. Não aquilo que está fora, mas o seu treinador, não sei o que e tal. Isso só vai causar mais atritos nesse sentido, beleza? Então, esse é um ponto. Destaquei o que é positivo, posso destacar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que foi mais negativo, por exemplo, desde que ele me dê essa permissão, por consequência, eu termino com algo positivo também.
Ó, cara, eu confio que você vai conseguir fazer isso. Quando que você vai fazer? Como que você vai fazer para aplicar isso já no próximo jogo, no próximo treino, por exemplo? O que que você vai fazer para corrigir isso? Cara, eu confio que você consegue. Poxa, é possível. Pô, maravilha, cara, parabéns, ó, eu confio em você. Isso é um ponto importante. Então, ao invés de eu trabalhar dentro da crítica, eu vou trabalhar em cima de comportamentos que ele tem controle e ele pode trabalhar. Isso tira um peso muito grande, tanto de você, pai e mãe, quanto do atleta nesse sentido. Por quê? Ele não vai ficar se cobrando tanto, ele vai saber o que ele tem que melhorar. Agora, se eu fico ali pontuando pontos e pontos e pontos, tudo negativo, 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 a tendência dele travar, não querer escutar, vai ser muito grande e de criar uma aversão, por exemplo. É por isso que muitas vezes, inconscientemente, a criança, o adolescente, ele começa a gerar determinados bloqueios, porque ele fala, cara, eu vou jogar de novo, e aí meu pai vai me cobrar mais uma vez. Poxa, aí meu pai vai gritar comigo, minha mãe vai falar alguma coisa. Poxa, eu conheço um menino que ele é bom pra caramba, só que às vezes você vê a mãe na torcida lá, e ela grita pro filho perguntando: Pô, você não vai jogar hoje não? Pô, você esqueceu de jogar bola hoje? E ao invés dele melhorar o desempenho dele, essa cobrança dele, você vê ele só diminuindo nesse sentido. E aí você vê que ele perde o foco de dentro da quadra. Então esse é um ponto que a gente precisa levar em conta. Por consequência, um segundo erro que às vezes os pais cometem nesse sentido é a comparação com outros atletas. Poxa, mas você viu o que que o fulano lá fez? Ó, você viu o que que o Joãozinho fez e você não fez? Poxa, ó, você tinha que ter feito igual lá o Luizinho lá, por exemplo. Poxa, o moleque é bom pra caramba e tal, e é isso e aquilo. Pô, legal, bacana. Só que o quanto que isso está agregando positivamente para o atleta nesse sentido? Isso vai agregar muito pouco, e tem gente que, dentro da sua personalidade, dentro do seu perfil, é avesso à comparação. Então, um dos pontos que, por exemplo, a gente vê dentro do programa Pais Campeões, quando a gente acessa a plataforma, já é o curso de perfil comportamental do atleta. Então, esse curso de perfil comportamental, por exemplo, ele analisa tanto o atleta quanto os pais também, onde a gente começa a identificar a nossa forma de se comunicar e a forma com a qual eles também se comunicam, com a qual eles reagem, como eles lidam com determinadas situações, por exemplo. E tem gente que não vai gostar nem um pouco de ser comparado. E aí eu pergunto para você, pai, mãe, você gosta de sofrer comparação, por exemplo? Você gosta de ser comparado a alguém no seu trabalho? Você gosta de ser comparado, tipo, a um vizinho ou uma vizinha, por exemplo? Às vezes é ruim isso, né? E por que que às vezes a gente faz isso com os nossos filhos? Às vezes a gente acha que está ajudando, mas será mesmo que está ajudando? Ou seja, nesse sentido, o que que é importante? É fazer o contrário, mesma coisa. São coisas que a gente fala ao longo do programa, que a gente vai detalhar mais, por exemplo, mas nesse ponto, uma das questões que é possível ser feito é uma modelagem. O que que é modelagem nesse sentido? É você pegar uma, duas pessoas que são referências, por exemplo, para o seu filho atleta, perguntar para ele, cara, quem são as suas referências? Ah, pode ser uma própria pessoa do time, pode ser o treinador, pode ser um jogador, o atleta que ele admira, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, LeBron James, basquete. Legal, posso pegar junto com ele e falar assim, cara, me fala o que que você gostaria de aprender com o LeBron James? Quais são as atitudes, os comportamentos, as habilidades que ele tem que você gostaria de desenvolver ou que você gostaria se você pudesse pegar emprestado para você, se você pudesse conversar com o LeBron James, tomar um café com ele, por exemplo, o que que você perguntaria para ele? O que que você gostaria de aprender com ele? Use esse exercício. Por quê? Ao invés de eu comparar, ou, cara, que seja alguém do time do seu filho, do time, da equipe, fala, meu, o que que o fulano ele faz de bom que você gostaria de aprender? Ou ele faz isso, faz aquilo? O que que ele tem que você admira, por exemplo? E aí ele vai te trazer. E aí é diferente, por exemplo, de você comparar. Porque quando você compara, você só está falando que o outro é menor, que o outro é melhor, por exemplo, e você está diminuindo o seu filho, por exemplo, nesse sentido. E quando você modela, você está falando assim, ó, você pode melhorar o seu desempenho
pegando algumas características que aquela pessoa tem de positiva, ou evitando algumas coisas que aquela pessoa faz e que não são legais, por exemplo. Esse é um ponto. Então, quando a gente, por exemplo, evita as críticas, quando a gente evita, por exemplo, de fazer a comparação, isso vai fazer com que você tire uma pressão adicional do filho, porque às vezes ele já está ali olhando, pô, mas o outro é melhor do que eu, poxa, mas o outro está fazendo melhor do que eu. E não, é trazer no que está no controle dele. O que que você pode fazer? O que que você tem que melhorar? Que é o que a gente vai ver na atividade aqui hoje. O terceiro erro é a crítica aos treinadores. Quando eu falo a crítica aos treinadores, às vezes é de você ficar questionando constantemente as decisões que o treinador acaba tomando. E isso, às vezes, abertamente durante o jogo, às vezes o seu filho está vendo, às vezes o treinador manda ele fazer uma coisa, está mandando ele fazer outra. Por que que eu falo isso? Porque eu já fiz isso. Eu já questionei, por exemplo, os treinadores do meu filho. E eu comecei a perceber que isso não era bom, porque assim, o meu filho começava, tipo, falar assim, poxa, meu pai tá falando que não é bom, ah, então não é legal. E isso às vezes ele acabava meio que gerando aquela situação de, pô, jogar o filho contra o professor e tal. E dentro das leis sistêmicas, o que que é interessante? Quando a gente fala de hierarquia, quando a gente trabalha hierarquia, por exemplo, dentro da quadra, dentro do campo, quem é o comandante ali, por mais que nós somos pais nesse sentido, nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas convicções, naquele momento, nessa hierarquia, o treinador vem primeiro do que nós. Às vezes é difícil compreender isso, e às vezes você não concorde com o treinador, por exemplo, mas qual que é o nosso papel para ajudar os nossos filhos nesse sentido e até orientá-los nesse aspecto? Cara, por mais que você não concorde, respeita. O que que você pode tirar de bom do que o treinador está te pedindo? Poxa, mas eu não concordo em nada com a escalação dele. Cara, respeito. E com os companheiros dele ali, o que que ele pode tirar de melhor? O que que eles podem conversar? O que que eles podem falar nesse sentido que vai ajudar o grupo, que vai ajudar o grupo a agregar? Quando eu falo mal do treinador, a gente começa a separar, por exemplo. Então, o treinador é ruim e tal. E aí imagina a cabeça do filho nesse sentido. Inconscientemente, às vezes ele começa a falar assim, cara, e agora? Como eu já disse anteriormente, né? Quem eu escuto? E quando a gente entende que nessa hierarquia, naquele momento, o nosso papel é o papel de torcedores, de apoiar a equipe nesse sentido, esse apoio ao treinador também vai beneficiar os nossos filhos. Isso não quer dizer que eu não deva fazer nada, por exemplo, mas está acontecendo uma situação que eu não concorde com o treinador, o que eu posso fazer depois é ir lá e conversar com ele em off. Porque as nossas atitudes como pais nesse sentido também, elas vão ser importantes até para a forma como os nossos filhos nos modelam. Então, essa conversa de ir lá conversar com ele, entender o que está acontecendo. Poxa, meu filho não está jogando. Poxa, meu filho não está competindo bem. Treinador, posso conversar com você? O que que o meu filho precisa melhorar? Quais características, por exemplo, ele pode desenvolver para que ele possa brigar por posição no seu time? O que que você espera dele, por exemplo? E aí o treinador ele vai te dar, ou deveria, pelo menos, te dar uma base do que ele espera do seu filho, do que ele espera para a equipe, coletivamente e tal. E aí, em cima disso, você vai, conversa com o treinador, fala, cara, ele gostaria de ter mais oportunidades. Como que ele pode fazer isso? Então, o que que ele tem que melhorar? Como que ele pode te mostrar isso? Por quê? Aí o treinador também vai mostrar as metas, objetivos, e aí o seu filho vai saber para onde ele tem que ir. Então, ao invés de você só criticar o treinador, às vezes esse diálogo, buscar, mas eu não consigo ter diálogo com o treinador. Beleza. Mas se o seu filho está lá, honra e respeita o treinador ali e busca ajudar o seu filho no máximo que ele puder, mas no que vocês têm controle. Você não consegue controlar o treinador. Você consegue controlar as suas atitudes e buscar influenciar o seu filho para que ele dê o melhor dele ali, para que ele entregue o melhor dele e ele aprenda e cresça naquele ambiente. Poxa, mas não está indo de jeito nenhum, não vai e tal. Poxa, às vezes a mudança de ambiente, a mudança com outras pessoas, às vezes novos treinadores,
pode ser uma coisa a se cogitar. Faz sentido ser uma coisa que está pegando muito nesse aspecto, por exemplo. Para quem está me assistindo agora, para quem vai assistir depois, pode mandar suas dúvidas, pode escrever no chat, por exemplo, se está fazendo sentido para você, ok? Quarto ponto aqui também, você vai ver que são pontos que às vezes fogem às nossas alçadas, mas a nossa inteligência emocional é que conta muito nesse sentido, ok? Então, nós, como pais também, o que é importante? Um quarto ponto, quarto erro, né? A crítica à arbitragem. Então, quando a gente fala da crítica à arbitragem, eu já vi muitos pais, por exemplo, questionando constantemente as decisões do juiz. Nem sempre o juiz está certo, não estou dizendo isso, mas fica aquela situação que, por exemplo, eu já presenciei isso no futebol, já presenciei isso no jiu-jitsu, porém, se eu ficar focando muito naquilo que eu não tenho controle, então eu não consigo controlar a cabeça da arbitragem. Eu estava dando esse exemplo para um atleta esses dias, e ele falou que ele fica muito bravo quando o árbitro erra e tal. E eu falei, cara, e às vezes você vai ficando marcado pela arbitragem porque ele começa a olhar e fala, meu, esse atleta é chato, o pai daquele atleta é chato, e às vezes ele vai começar a apitar para o outro lado, por exemplo. Ele vai começar a fazer algumas coisas que você não consegue controlar. Sendo assim, o que está no seu controle? Muitas vezes é controlar aquilo que você vai falar, a forma como você vai comunicar. Poxa, se tem lá o treinador, por exemplo, se tem toda uma equipe para isso, o seu papel ali como torcedor, por exemplo, vai ser o de torcer pelo seu filho. Porque às vezes a crítica à arbitragem, aquele ambiente hostil que às vezes vai se tornando, por exemplo, ele pode contaminar a criança, o adolescente dentro de quadra, dentro de uma luta, por exemplo, porque ela começa a perder o foco, ela fala, cara, meu pai tá se descontrolando, meu pai, minha mãe. Eu já cheguei a ver situação da criança tentando tirar a mãe para a mãe não ir discutir com o árbitro, por exemplo, dentro de quadra. E a criança chorando. O trauma que aquilo deve ter gerado naquela criança é muito grande. Às vezes ela pode falar assim, cara, eu já não quero nem mais jogar futebol, porque, pô, e se isso acontecer de novo? Como que vai ficar, por exemplo? E eu falo que a criança mesmo, tinha 9 anos aquela criança naquele dia. É muito pouca idade para ver um pai e uma mãe fazer aquilo. Faz sentido? Então, é muito importante a gente controlar os nossos impulsos. Ou seja, quanto mais a gente consegue ter essa inteligência emocional, mais a gente vai ensinando os nossos filhos também a como lidar com essas situações. Pô, aconteceu uma situação, por exemplo, com o meu filho. E ele jogando, aí o árbitro deu uma falta e foi falta mesmo. E ele começou a questionar o juiz constantemente. Pô, mas não foi, que não sei o que e tal. E aí, num daqueles momentos, ele olhou para mim na arquibancada. E aí, naquele momento, eu só fiz assim para ele. Falei, não, vai jogar, só joga. E aí ele, falei, só joga, você não controla o juiz. Eu só falei assim para ele, você não controla o juiz. Ele já deu a falta. E aí ele respirou fundo, e aí da arquibancada eu falei para ele, respira, volta ao normal. E aí ele voltou e continuou a jogar, e aí foi tranquilo. E aí depois eu perguntei para ele, falei, cara, o que que vai adiantar você ficar ali buzinando na orelha do juiz e tal? Aí ele falou, não vai adiantar nada, né, pai? Falei, então, são essas coisas que a gente vai trabalhando e desenvolvendo. Então, nem sempre eu fui assim, mas a gente vai aprendendo nesse sentido, beleza? Quinto erro, a pressão excessiva por resultados. Muitas vezes a gente quer que o resultado ele aconteça rápido, muitas vezes a gente quer que o time dê resultado, você quer que seu filho faça gols, ganhe campeonato, ganhe medalhas, por exemplo. No jiu-jitsu acontece muito isso, em outros esportes também. Mas será que vai ser sempre assim? E existem situações em que, por exemplo, se a gente fala do resultado, o resultado é aquela primeira camada que a gente vê. Só que se eu não consigo trabalhar, por exemplo, a identidade, a minha identidade, a identidade do meu filho, que entra mais naquele senso de propósito, do porquê que ele está fazendo aquilo, se eu começo a cobrar por resultados tão cedo, ó, você tem que dar resultado, ó, você tem que virar profissional, que não sei o quê, será que o atleta vai mesmo
Eu escutei uma história recente de um atleta que, por exemplo, estava indo bem, jogou Copa São Paulo, tal, que não sei o quê, e decidiu parar. Falou, não quero mais. E o pai falou, pô, mas está bem encaminhado, o clube tal, X, Y, Z, queria você. Mas e aí? Ele falou, cara, não quero mais. Tô desde os 8 anos de idade desse jeito, não é o que eu quero para mim. Foi estudar outras coisas, está fazendo outras coisas, está trabalhando em outra coisa. E falou, cara, estou muito mais satisfeito com isso. Por quê? Era uma pressão muito excessiva. Então, se nós pais não soubermos lidar com isso, por exemplo, maravilha, legal. É muito importante trabalhar metas com o adolescente, com o atleta nesse sentido. Quando eu digo metas, é assim, o que que a gente espera para esse ano? Seja individualmente, seja coletivamente. Então, o que que eu espero para o meu time? Como que eu posso contribuir mais? Seja dando passe, seja chutando mais no gol, mas eu fazendo isso de uma forma mais leve. Por quê? Essa cobrança excessiva, ela pode atrapalhar. Então, colocar uma pressão excessiva, por exemplo, nos filhos para obter resultado a qualquer custo, por exemplo, isso só vai aumentar a ansiedade e o medo de fracassar, por exemplo. Então, eu tenho que fazer porque, poxa, meu pai e minha mãe estão ali me cobrando, eu tenho uma torcida me cobrando. E se ele aprende que não, pode ser mais leve, cara, a gente precisa entregar resultado? Precisa. Mas vamos fazer isso de maneira leve, tranquila. É esse o ponto também que é muito importante para o atleta. O sexto erro é a falta de apoio emocional. E quando a gente fala da falta de apoio emocional, é não oferecer o apoio suficiente para o filho. É como eu disse, poxa, o filho está saindo de um jogo, está saindo de uma competição, às vezes já não está legal. Às vezes a única coisa que ele quer é um abraço, se sentir ali amado, tal, nesse sentido, obviamente, precisa corrigir algumas coisas, sim, mas às vezes se eu for muito duro com ele nesse sentido, naquele momento, daquela forma, será que eu vou estar ajudando ou eu vou estar atrapalhando nesse sentido? Então, isso vai fazer com que ele se isole mais, com que ele se desanime mais, por exemplo. Ou seja, como eu disse anteriormente, eu posso destacar aquilo que foi bom, o que pode ser melhorado, e mostrar que existe um caminho adiante ali, por exemplo. O que a gente vai melhorar no próximo? Trabalhar as estratégias e tal e tudo mais, mas olhando no ponto das emoções dele também, entendendo como ele funciona, como ele se desenvolve nesse sentido, dando o espaço que ele precisa. Faz sentido? Então veja que uma coisa ela vai levando a outra também. Então demonstrar esse apoio, demonstrar esses pontos, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento do seu atleta, desenvolvimento do atleta nesse sentido. E aí é muito importante essa comunicação do atleta falar o que ele pensa, do que ele sente, o que ele espera dos pais também. E aí nós como pais darmos essas bases para eles também nesse sentido. Sétimo ponto aqui, o sétimo erro, interferência excessiva. Ou seja, o que que isso quer dizer? Tentar controlar todos os aspectos da vida esportiva do filho. Desde a escolha da equipe até a tática que ele vai jogar. Ah, eu era goleiro, você vai ter que ser goleiro. Ah, você vai fazer isso agora, eu vou te trocar de clube. Vou te fazer isso. Ah, aqui não tá bom, vou levar para outro lugar. Mas e o que o seu filho quer? O que ele deseja? O que ele busca? Essa comunicação e essa conversa entre pai e filho ela é muito importante nesse sentido também. Por quê? É dar autonomia já para o adolescente, para a criança nesse sentido. Deixa ele tomar um pouco das decisões dele também. Ó, vai ter um teste ali. Quer fazer? Por exemplo, aconteceu com o meu filho dele ser dispensado. Ele já estava jogando no clube e aí ele foi dispensado. Trocou o treinador, beleza, bacana. E aí tinha oportunidade no outro clube da cidade também. Eu falei, e aí, você quer? Ele falou, não, pai, lá não, eu não quero ir para lá, não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu falei, você tem certeza? A gente ainda dá tempo. Ele falou, não, pai. Então tá tudo bem. E apareceu outra oportunidade, um outro time da cidade. E aí? Ele falou, lá eu quero ir, pai. Eu falei, então tá bom. E foi o que aconteceu. Passou lá e lá ele tá. Maravilha, bacana.
Mas, por exemplo, imagina eu falar, não, agora você vai sair daqui e vai para lá. Então, é muito importante também explicar os porquês do seu filho, conversar com ele, entendendo como ele funciona nesse sentido, vai ser importante para que ele vá criando essa responsabilidade. Anota isso, autorresponsabilidade. Desenvolver a autorresponsabilidade no seu filho vai ser muito importante para ele ir tomando as suas decisões nesse sentido. E o oitavo erro que eu trago aqui é o desrespeito aos adversários. Isso também é um ponto que acontece muito. Imagina uma torcida brigando com a outra, tal, xingando o outro. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ver pai falando para o filho bater no menino do outro time. Estava jogando contra o time do meu filho. E aí você vê aquela situação e era um ambiente muito hostil mesmo. É uma situação muito ruim nesse sentido. Parecia que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa. E a gente estava falando de um jogo de crianças de 10 anos, por exemplo. No jiu-jitsu, por exemplo, a gente toma muito esse cuidado também, mas ter o respeito ao adversário, que é um colega de trabalho ali nesse sentido, é muito importante. E o nosso papel como pais é trabalhar isso com os nossos filhos também, para que eles respeitem os seus colegas que ali estão, para que todos possam sair bem e tudo mais nesse sentido. Mas em alguns momentos ainda, infelizmente, acontece. Beleza? Nono ponto aqui: foco exclusivo no resultado final. Como eu já disse aqui também, a pressão por resultado, só que o foco exclusivo no resultado final. Então, às vezes, pode acontecer, e existem casos em que os pais eles olham simplesmente se o filho está fazendo gol, se o time está sendo campeão ou não, e esquecem todo o outro trabalho que está sendo feito e desenvolvido, por exemplo. E isso, às vezes, acaba atrapalhando o desempenho, o desenvolvimento do filho nesse sentido. Por exemplo, centrar-se apenas só no resultado final, ele pode, por exemplo, mascarar outras situações que às vezes o seu filho está desenvolvendo. Então, vai ser importante, por exemplo, valorizar o processo de aprendizado, o crescimento, o trabalho não só do seu filho, mas da equipe também. Então, ajudar o seu filho a entender, por exemplo, como que os outros colegas estão saindo, como que eu posso ajudar a desenvolver mais os outros colegas. Por exemplo, a parte de comunicação é muito pouco falado dentro do esporte, mas eu costumo dizer que as equipes que se comunicam bem, os atletas que sabem se comunicar entre si, eles vão se sobressair nesse sentido. Esse é um ponto a se levar em conta. E por último, nesse sentido, a falta de comunicação, que eu acabei de falar aqui. Ou seja, não discutir abertamente os desafios, as preocupações do seu filho, por exemplo, durante os campeonatos, pode deixar ele também mais isolado. Tipo, como que eu posso dizer assim, poxa, você também deixa solto, não faz nada, por exemplo, ó, se vira, vai embora, e aí você faz por você mesmo. Então, essa comunicação, tanto com ele, quanto com a equipe também, com o treinador, para entender algumas bases nesse sentido, elas vão ser importantes, por exemplo, para que o atleta ele possa se desenvolver, para que ele possa trabalhar essa autorresponsabilidade, para que ele possa ser autorresponsável por ele mesmo e assim ele trabalhar a sua capacidade técnica e a sua capacidade física também, através do quê? Do treino da mentalidade e comportamental nesse sentido. Então, esses foram os 10 pontos que eu queria trazer aqui para você, por exemplo, dos erros que os pais eles podem cometer, que alguns pais cometem, por exemplo. Então, assim, talvez você não cometa nenhum desses, ou talvez você cometa um ou outro. Então, nesse sentido, por exemplo, a pergunta que eu te faço é: o que que você faz de bom com o seu filho e o que que você pode melhorar, por exemplo, do que você viu aqui? Ah, eu falei aqui desses 10 pontos. A crítica excessiva aos filhos, comparação com os outros atletas, crítica aos treinadores, crítica à arbitragem, pressão excessiva pelos resultados, a falta de apoio emocional, a interferência excessiva na tomada de decisão, o desrespeito aos adversários, o foco exclusivo no resultado final e a falta de comunicação. Então, para e pensa, por exemplo, desses aí,
qual que eu preciso trabalhar mais, qual que eu preciso melhorar mais nesse sentido. E para te ajudar nesse aspecto, para você alinhar isso, por exemplo, para você desenvolver esse ponto, o que eu quero te trazer aqui também? É um exercício aonde você vai fazer com você mesmo e, por consequência, você vai trabalhar. Tá vendo? Então, esse exercício aqui, como que ele vai funcionar nesse sentido, tá? Então, aqui você vendo a minha tela aqui nesse aspecto, por exemplo, se a gente olhar aqui, o que que eu faço e devo continuar fazendo? Então, imagina você como pai de atleta nesse momento, o que que você faz e deve continuar fazendo com o seu filho, você como torcedor, por exemplo. Então, o que que você faz de bom que você deve continuar fazendo? Ah, eu ajudo o meu filho emocionalmente. Vamos dizer lá, vamos dar um exemplo aqui. Você pode pegar uma folha, dividir ela em quatro, aqui nesse quadrante que a gente está vendo aqui, por exemplo. Então, um, dois, três e quatro. Nesse primeiro quadrante aqui, você vai escrever assim: o que que eu faço de bom e eu devo continuar fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui: apoio emocional. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então, beleza. Aí eu coloco aqui: apoio emocional. A minha comunicação, inteligência emocional. Isso eu estou colocando, tá? Eu como pai. Quando você for aplicar com o seu filho também, o que que você vai fazer com ele? Você vai fazer isso com ele já hoje, por exemplo. Então, assim, você vai perguntar para ele o que que ele faz de bom e deve continuar fazendo no jogo dele. Isso tanto tecnicamente, taticamente, mentalmente e comportamental nesse sentido. Então, é ter uma cabeça boa, é o chute, é o passe, e assim por diante. É aquilo que ele faz de bom, é aquilo que ele faz bem, as habilidades, os conhecimentos que ele possui, as atitudes dele nesse sentido. Então, são três pontos. Primeiro que você vai analisar é o seu, você vai fazer isso com você, beleza? Então, o que que você faz de bom e deve continuar fazendo? E depois você vai aplicar isso com o seu filho também, replicando o que ele faz no esporte nesse sentido, ok? Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas coisas aqui que eu, como pai, vejo que eu consigo ajudar. Ah, o que que o meu filho pode ter? Como eu já disse, o passe, o chute. Poxa, eu faço isso bem, aquilo eu faço bem. Ah, eu consigo manter a calma na hora do jogo. Quantas coisas eu devo anotar aqui? No mínimo cinco, mas quanto mais você e seu filho conseguirem identificar, melhor ainda, beleza? Na sequência, o que que a gente vai ver aqui também? O que que eu faço e eu devo parar de fazer? Por que isso? Porque às vezes tem alguma atitude, algum comportamento meu, alguma questão técnica que ao invés de estar me ajudando, está me atrapalhando. Então, como a gente disse aqui dos 10 erros lá, por exemplo, eu como pai, vamos dizer assim, que a gente pode pegar e falar assim, ah, criticar a arbitragem, criticar o treinador, sei lá, pode ser que sejam coisas assim que eu faça. O atleta, às vezes pode ser isso também, às vezes ele identifica que ele está tomando muito cartão, pode ser que ele identifique que ele está tomando muita punição, pode ser que ele identifique que ele está chegando atrasado nos treinos, nas competições, por exemplo. Então, isso engloba um todo, não é só dentro
de campo, dentro de quadra, independente do esporte que eu pratique. Mas tem atitudes que, se eu começo a mudá-las, eu começo a mudar a minha rotina, eu começo a mudar aquilo que eu faço, por exemplo. Então, poxa, eu começo a chegar mais cedo, eu começo a treinar mais, eu começo a treinar mais focado, eu começo a treinar a minha disciplina, por exemplo. Então, esse é um ponto. Então, eu posso colocar aqui, parar, chegar atrasado. Então, o atleta ele deve pensar isso. O atleta, o pai do atleta, você como pai, por exemplo, mãe, o que que você precisa, o que que você está fazendo que você deve parar de fazer? Ah, preciso parar de criticar o meu filho. Ah, eu preciso parar de, vamos dizer aqui, o que mais? De ficar gritando lá na quadra e, poxa, ele falou que não gosta que eu faço isso, por exemplo. Aí, beleza. E aí, mesma coisa. Ah, eu preciso listar tudo aqui? Você precisa identificar tudo aquilo que está te atrapalhando, aquilo que você está fazendo e que você deve repensar esses comportamentos e essas atitudes. Aquilo que você está fazendo nesse sentido, por exemplo, ou trabalhar para desenvolver mais isso nesse sentido. E tem o que que eu não faço e eu devo começar a fazer. Então, quando eu falo assim, o que que eu faço e eu devo começar a fazer, por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos pegar um exemplo do atleta nesse sentido, tá? O que que o atleta ele não faz e que, se ele começar a fazer, vai melhorar mais ainda os resultados dele? Posso colocar aqui, o personal, sei lá, mudar de clube. Lembrando que aqui, gente, nesses dois primeiros quadrantes, isso daqui é muito daquilo que você tem controle, que você já consegue mudar de imediato, tá? Então é aquilo que você já faz, é aquilo que já está no seu hábito, por exemplo. Aqui é coisa que você ainda não faz, que é externo, que teoricamente não depende de você. Então, por exemplo, aqui pode estar contratar um treinador mental, por exemplo. São possibilidades daquilo que eu não faço, mas que, se eu começar a fazer, se eu começar a desenvolver, a treinar minha mentalidade, eu vou conseguir aprimorar mais ainda. Então, treinar a mentalidade e assim por diante. E aí você, como pai, por exemplo, o que que você pode começar a fazer também que você não está fazendo que vai ajudar o seu filho? Um dos pontos é você estar aqui assistindo essa aula. Talvez seja, eu preciso aprender mais sobre inteligência emocional. Eu preciso fazer um curso, preciso fazer um workshop, preciso conversar com outros pais. E assim por diante. Beleza? E por último, e não menos importante, o que que eu não faço, mas eu não quero que aconteça? Eu vou dar um exemplo aqui também. Então, por exemplo, aqui, pro atleta, por exemplo, vamos dizer assim, poxa, eu estou bem, mas, cara, eu não quero que aconteça lesão. Para nós pais, por exemplo, evitar brigas. O que que eu não quero que aconteça, por exemplo, que ainda não está acontecendo, mas que, se eu não tomar cuidado, pode acontecer. Brigas, lesão do atleta, por exemplo, ser dispensado, são coisas que fogem ao seu controle. Por exemplo, não está na sua cabeça se o treinador vai te dispensar ou não, mas o que está no seu controle, então? O que que eu posso fazer para evitar que isso venha a acontecer? Então, eu posso pegar lá os meus pontos fortes e falar, cara, eu preciso continuar treinando mais isso, eu preciso mudar aqui os meus comportamentos, eu preciso aqui aproveitar essas oportunidades e investir mais nesses pontos aqui que vão me levar a ter melhores resultados nesse sentido. Então, faz essa lista, desenvolve isso para você, tanto para você quanto para o seu filho. Beleza, se você que está me assistindo agora, o seu filho não está perto, você vai fazer essa lista para você primeiro. Você vai olhar esses quatro quadrantes.
beleza? Você fez isso, o que que você vai fazer posteriormente? Você vai aplicar isso com o seu filho. Mas beleza, eu olhei isso daqui, acabou aqui? Não, não acabou aqui. Então, o que que a gente precisa fazer aqui também? O que que a gente precisa entender nesses pontos? Uma vez que a gente olhou para aquela situação, por exemplo, eu preciso pensar algumas questões ali, por exemplo, do que eu posso melhorar, do que eu posso desenvolver nesse sentido. Então, uma vez que a gente faz isso, se eu venho para cá, pensa assim, o que eu, quais são as fichas que caem? Quando eu digo quais são as fichas que caem, essa é uma pergunta que você vai se fazer e é uma pergunta que você vai fazer pro seu filho nesse sentido, beleza? Porque você respondendo, você trabalhando com ele, você vai pensar assim, quais são as fichas que caem? O que que a gente aprende olhando para isso aqui? Ou seja, o que eu preciso melhorar e dar foco. Ou seja, o que que eu preciso melhorar ou continuar fazendo? Então, daquilo que eu preciso continuar fazendo, eu tenho que fazer a manutenção daquilo que eu já faço bem, para que ela não venha a ser algo. Sabe aquela pessoa que chega no topo e relaxa, por exemplo? É isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado, por exemplo, tá? Então, quando a gente pensa desse jeito também, por consequência, eu vou precisar pensar onde que eu preciso dar foco, o que que eu preciso fazer manutenção. Do que eu posso melhorar, por exemplo, eu vou pensar assim, que ações, que ações eu irei praticar para que eu melhore a situação X. Quando eu falo situação X, é uma daquelas que eu listei ali, por exemplo, uma, duas. O que que eu preciso fazer? Por quê? Às vezes, se eu foco em uma, eu consigo já desenvolver as outras. Beleza? Então, se eu falei que um dos meus pontos fortes é a inteligência emocional em lidar com meu filho, por que que eu não posso ter inteligência emocional para lidar com o treinador? Para que eu possa lidar com a arbitragem, por exemplo? Faz sentido? Então, eu vou começando a listar. E aí eu vou anotar aqui, por exemplo, o que que eu vou fazer. Então, no caso do atleta, poxa, eu vou chegar no jogo. Se o juiz der uma falta, eu vou me manter calmo e já vou me afastar da arbitragem para que eu não tenha problema de querer ficar discutindo com o juiz. Ah, ou então eu, se o juiz falar alguma coisa, eu não vou nem ligar e tal. Beleza, é isso. E ao mesmo tempo, nessas ações pode estar aquelas situações de oportunidades também. Ah, então eu vou buscar alguém que possa me ajudar a desenvolver, alguém que possa me ajudar a desenvolver a minha mentalidade, e assim por diante. Mas o que que você precisa fazer? Fazer uma lista aqui do que você já vai fazer. E essa lista, ela precisa ter uma data de início e uma data de avaliação, ou seja, para que você avalie o que teve de bom, o que você conseguiu avançar ou o que pode ainda ser melhorado nesse sentido, beleza? E aí a outra pergunta que eu te faço é, de 1 a 10, o quanto que você está comprometido a fazer isso dar certo? São essas perguntas que você vai precisar se
vai precisar responder e automaticamente também trabalhá-las com o seu filho, nesse caso aqui, usando essa matriz que eu mostrei para você. Então, primeiro, faz ali, divide a folha, divide ali em quatro. O que eu faço e devo continuar fazendo? O que eu faço e devo parar de fazer, que está me atrapalhando? O que eu não faço e devo começar a fazer, que vai me ajudar? E o que eu não faço e não quero que aconteça, ou seja, quero evitar lesões. Então, por exemplo, para evitar lesão, o que que eu preciso fazer? Poxa, eu preciso me condicionar mais. Aqui, por exemplo, o que eu não quero, ficar com raiva, ficar bravo. Por mais que eu seja uma pessoa calma, por exemplo, eu não faço e não quero que aconteça. Então, o que que eu preciso fazer? Poxa, eu preciso ler, preciso desenvolver isso, desenvolver aquilo. E às vezes a gente vai vendo que um ponto que está aqui, a solução dele já vai estar aqui. Então, esse é um ponto interessante da gente entender nesse sentido também. Fez essa listagem, você vai responder essas perguntas. Olhando para o quadro preenchido, quais são as fichas que caem? Escreve, faz isso com o seu filho, faz ele escrever. Analisem isso. Pensa assim, o que que eu preciso melhorar e dar foco para me ajudar no meu time, para me ajudar na competição que eu tenho planejado, que ações que eu vou praticar para que eu possa melhorar a situação XYZ, quando eu começo e quando eu vou parar para analisar também, para ver se eu estou indo na rota certa ou não, e de 1 a 10, o quanto que você está comprometido a fazer isso dar certo. Responde essas questões. Essa ferramenta é uma ferramenta simples de se trabalhar, uma técnica simples, mas que automaticamente já faz com que o atleta ele tenha uma visão diferenciada e você, como pai, mãe de atleta também, tenha essa visão diferenciada naquilo que você desenvolve nesse sentido. Era isso que eu queria trazer para você aqui hoje. Espero que tenha feito sentido para você essa nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver pergunta aqui, você já pode me perguntar também aqui. Então, fica aberto aí para você fazer suas perguntas, tirar suas questões nesse sentido. É isso e muito mais que a gente trabalha dentro do programa Pais Campeões. Então, por exemplo, essa ferramenta, para quem está dentro do nosso programa, ele vai receber a ferramenta, vai ter acesso a essa aula gravada também, então depois vai poder assistir essa aula, depois eu vou deixar lá disponível também. Então vai ter acesso à ferramenta lá depois para você baixar ela, para você poder acessar ela e praticar ela, você vai poder imprimir nesse sentido também e tem toda uma explicação contextual do que a gente viu aqui dentro dessa aula, dentro dessa nossa aula de mentoria aqui hoje. Beleza? Espero que tenha feito sentido para vocês. Então, fico muito feliz da gente estar nesse projeto juntos. Então, a gente vai ter muita coisa que vai vir aí também. Dentro das nossas aulas, a ideia é que a gente tenha convidados que possam aí enriquecer ainda mais também, trazer outros conhecimentos para agregar o que a gente já trabalha aqui na questão comportamental e mental do atleta e que elas vêm para contribuir, para fazer com que o atleta, para fazer com que o pai do atleta tenha mais base ainda para trabalhar com o filho e assim por diante. Então é isso, agradeço imensamente mesmo, valeu pelo seu tempo aqui hoje. Fico muito grato. A gente vai se falando e a gente vai se ver aí no programa Pais Campeões. Galera, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.